Paz do Senhor, igreja. Bom, como muitos sabem, o Ravi é promessa, graças à pastora Paula, né? Tivemos um encontro de casal em 2024, ano passado, e durante essa dinâmica teve alguns presentes. Teve bastante pessoas ali sorteadas e uma delas que venceu a dinâmica, né, pastora? Foi o William. Dentro dessa sacola tinha um presente e cada um escolheria o tipo de sacola que poderia, né, ver cada presente. O William escolheu um lá da loja da Érica Ruiz, que é super chique e tal, zoiudo, né? Aí ele falou, a pastora perguntou: antes de você abrir, William, por que você pegou? Que eu vou dar para minha esposa. Aí ela, então tá bom, pode abrir. Na hora que abriu, tinha uma roupa de criança dentro. Aí eu fiquei super brava, né? Porque era profetizar criança para mim que eu ficava brava, gente. Meu Deus. Era arrumar briga. E eu fiquei brava com a pastora lá. Na hora que eu estava embrulhando esse presente, Deus falou que era para mim fazer assim, assim. Porque na hora que pegasse, ia abrir a madre da pessoa. Aí eu falei, não, mas eu não quero. Ela só fez assim, vai reclamar com Deus. Beleza. Aí eu pensei, vou me prevenir de todas as formas. Não vai acontecer, né? Não vai. Isso foi em junho. E aí começou a ter... Eu peguei uma raiva começo do ano do meu marido, gente, que meu Deus do céu. E eu mandei mensagem para a pastora que eu ia largar dele. Aí ela estava saindo de viagem, ela, Isis, não toma nenhuma atitude ainda, calma. Eu falei, meu Deus, eu dando trabalho, a pastora viajando. Eu falei, tá bom, pastora, semana que vem a senhora até a gente conversa. Mas aconteceu? Não aconteceu nada, eu só não quero mais. Isso no feriado do carnaval, quando foi E também teve outro sinal que eu falei, meu Deus, a filhinha da Sandy do Henry, ela não ia com a minha cara de jeito nenhum. Do nada, ela ficou simpática, queria meu colo e não sei o que. Ainda eu briguei, eu vou fazer um teste, hein, pelo amor de Deus. Pois é, gente, na quarta-feira, depois do feriado, a pastora não tinha retornado ainda. Eu tive um estalo, falei, eu acho que eu vou fazer um teste, né? Não estava nada atrasado, a menstruação, o ciclo estava normal. 4:30 da tarde deu positivo, o teste mais baratinho. Eu falei, se for mesmo, né, gente, vai dar positivo. Não deu nem tempo. Eu falei, não tô. Aí vocês acham que eu contei que jeito pro meu marido? Eu liguei xingando ele, brigando, desconvertida, né? E eu estava afastada ainda do grupo de louvor, né? E ele, não acredito que não sei o quê. Aí eu falei assim, eu vou te matar. Aí beleza, no outro dia eu vim pro culto, a pastora, vamos conversar? Eu falei, não, pastora, eu que tenho que conversar com a senhora. Aí ela, o que aconteceu? Eu falei, eu tô grávida. Eu falei desse jeito. Ela, mentira. Eu falei, aí ela não lembrava da profecia que ela tinha do ato profético que eu tinha recebido. Eu falei, a senhora lembra, assim, lá em julho? Ela, meu Deus. Eu falei, pois é, tô grávida. E só que Deus me trouxe à memória semana passada que Ele já vinha me falando, né, na boca de vários profetas que vinham aqui na casa, que Deus estava me curando. Aí teve um que eu falei, isso daí não é de Deus não, eu estou curando do quê? Não tenho nada, né? Não estou nem orando para ter um filho. E durante a gestação, eu em si não tive muito problema no começo da gestação. Mas teve um dia que estava tendo culto profético também, um missionário me pegou lá do fundo. Deus é livramento. Fala assim, Deus é livramento. Diga de novo, Deus essa noite é livramento. Diga assim, a hemorragia não vai acontecer. Fala assim, o sangue não vai sair. Fala assim, não vai ter aborto. Guardado
Olha para mim aqui. Faz assim. Tá vindo uma criança aí. E o diabo disse: vou matar, vai ter aborto. Mas no glória da igreja, Deus está dizendo: não vai, não vai, não vai, não vai. Não ia ter sangramento, e ninguém quase sabia da gestação ainda. Não ia ter sangramento, que Deus era um Deus de cura e tal. Beleza, foi na hora que eu falei assim, realmente. E naquele dia, eu também senti que eu não ia segurar o Ravi. Veio dentro de mim uma certeza e uma dor muito forte. Eu falei assim, meu Deus, eu vou acabar abortando, né? Enfim, foi passando, aí eu comecei a inchar muito. Inchar quando tudo começou a piorar na minha gestação em setembro. E a data prevista para o Ravi nascer era até dia 4 de novembro. A minha médica deu um laudo totalmente errado. Eu estava com diabetes gestacional desde julho e ela não tinha me laudado ainda. E depois de um nervoso muito, muito grande, que aí começa o mistério, em final de setembro, eu passei, ainda pediram oração por mim, né, no grupo de louvor, de obreiros e tudo mais. Minha pressão foi 16/11. E se eu tivesse tido meu filho naquele dia, nem eu e nem ele teria sobrevivido. E desde então eu tentei segurar ele o máximo que eu pude, porque foi dado como pré-eclâmpsia. Eu estava perdendo proteína na urina. E para quem é mãe sabe, a pré-eclâmpsia é muito sério, perigoso, tanto para a mãe quanto para o bebê. A maioria dos casos, quando é descoberto antes, normalmente o bebê não sobrevive. E aí eu estava de 36 semanas, ele era considerado ainda prematuro. Aí eu fui na emergência. A médica falou assim, Isis, dia 13 você vira um mês, eu preciso que você tente segurar, é para você fazer repouso. Porque eu estava muito inchada, muito. Eu vou te dar esse remédio para começar a controlar a sua pressão. E eu fiz dieta, gente. Mesmo fazendo dieta a gestação inteira, eu engordei muito. E eu não inchada, né? Eu não descobri o porquê. E era por conta da pré-eclâmpsia desde o começo e só foi descobrir bem no final. E aí a gente vai tentar no dia 13 te internar se não abaixar a pressão. Aí eu falei, tá bom, mas na minha cabeça internar é que eu ia ficar monitorada até dar umas 40 semanas, que era até pelo menos final de outubro. Quando foi no dia 10, eu passei muito mal de novo, lá vai eu para emergência. Aí o médico falou assim, Isis, mãe, você tem que tentar segurar ele. Se você quiser, a gente pode tirar ele hoje. Aí eu falei assim, mas qual o risco? Ele só disse assim, um dia dentro do útero é 3 dias a menos dentro da UTI. Pode ser que dá tudo certo e pode ser que você e ele vai para a UTI. Ou pode ser que alguém não sobreviva. Aí eu falei, tá bom. Aí estava tendo uma comemoração aqui do aniversário do Gabriel com um grupo de louvor aqui do lado. Eu vim, fingi que estava tudo bem, né? E eu querendo chorar. E eu vim ainda no culto, aí era culto de ceia, né? Eu falei, Deus, seja feita a tua vontade. Até então eu achei que tinha acabado o mistério até aí, né? Mas o grande milagre foi durante o parto em si. E também Deus tinha usado profetas na casa. O último dia que eu tinha ministrado ainda grávida, falando que ia ter vida, não ia ter morte, não ia ter velório, não ia ter sequelas, não ia ter síndromes, não ia ter aspectos. E foi muito forte a unção que eu senti naquele dia, que eu caí de joelho, acho que a pastora lembra também. Enfim, entrei, aí eu mandei para a pastora, tô indo, eu acho que eu vou ter que ir o Ravi hoje, né? Aí todo mundo feliz, tudo, e eu tava super tensa, a minha pressão mais baixa que ficou 13/8, 13/9, que dentro do limite estava assim, no limite mesmo. E eu já fui dada como alto risco, tal. Entrei, tentei me controlar. E normalmente quem é a controlada, mais calma, mais serena da relação é eu, né? Daquele dia eu me desesperei, parece que o mundo abriu
um buraco eu ia cair dentro. Eu só clamava o sangue de Jesus, né? Me levaram, e eu também queria tentar parto normal. E graças a Deus eu não tentei, porque também poderia ter dado, vamos dizer, muito ruim. Aí eu falei, doutor, então vamos para a cesárea, assinei tudo, tal, subimos para a mesa pro centro cirúrgico. E na hora, não foi um corte simples, tal. Ele não queria nascer, né? Nós tiramos ele. Foi muito lindo. Na hora eu estava orando, eu e o William, a gente continuou orando, eles conversando, tal. Na hora que eu vi o primeiro choro, realmente é muito emocionante. Só que foi o único contato que eu tive com meu filho. Ele veio, a gente tirou foto, tudo, e eu percebi que ele não estava respirando direito. E o William, pai, né, a gente pai de primeira viagem, eu falei assim, William, ele não está bem. Ele está assim, aí sugava, porque ele tinha bebido água do parto. Sugava e o menino não respirava e ele ficava... Eu falei, ele não está bem, ele não está bem. Nisso, estavam fazendo os primeiros atendimentos dele. O médico perguntou assim, você tinha muita cólica quando você era mais nova, mais mocinha? Eu falei, eu tive. E você teve dificuldade para engravidar? Aí eu, doutor, eu nem tentei. Mas por quê? Porque você tem endometriose. É um milagre para você estar... milagre você ter conseguido gerar, mas não se preocupa, agora você começa o tratamento. Eu falei, mas eu sempre fiz exames, sempre, nunca descobriu nada. É porque é por trás do útero, isso daqui só iria descobrir com ressonância ou tomografia, alguma coisa assim. Beleza, só que eu ainda estava no foco do Ravi. Tiraram o Ravi do centro cirúrgico e foi para observação. Aí eu falei, amor, vai com ele. Eu fico aqui, estava lá me costurando, eu conversando com os médicos e tal. Só que eu também perdi muito sangue, né? Perdi muito sangue, tiveram que tirar o útero para fora, limpar e tal. Beleza. E cadê meu filho? Aí eu tava lá em recuperação. Amor, o Ravi não melhorou, ele vai ter que ir para UTI. E eu falei, quê? E eu não conseguia ainda mexer meu quadril, não conseguia, estava toda anestesiada. Aí eu falei, ai meu Deus, ele, não, mas está tudo bem, é só porque ele está com desconforto, né, para respirar, tudo mais, beleza. Lá vai o Ravi para ficar no andar e eu no outro. Gente, na hora que eu vi a foto do meu filho, eu desabei. Eu esqueci da Isis serva, eu estava só me descobrindo como mãe, porque eu senti medo, eu senti muito medo. E eu não conseguia me mexer ainda, nem poderia mexer. E o William também não foi com ele, né? Levaram ele sem a gente. E uma cliente minha, Deus coloca tudo no lugar, era plantão dela. Ela me falou, Isis, ele está bem. Ele é lindo, porque eu não cheguei a ver o meu filho sem limpo, né? Não cheguei, eu só tive um contato e tiraram ele de mim. Mas ele vai ter que ficar aqui, porque realmente a gente vai fazer alguns exames nele. Tá bom. Tentei dormir, não consegui descer lá, porque eu ainda não tinha me recuperado por completo. No outro dia, eu cheguei, tinha respirador, ele estava na sonda, tinha um monte de fios nele. E eu falei, por que ele está desse jeito? E aí ele estava se tremendo assim, ó. Ele estava tipo uns espasmos. Aí a médica chegou, você que é a mãe do Ravi? Eu falei, sou eu. Ela, mãezinha, a gente vai fazer outros exames, porque o Ravi está tendo uns comportamentos meio diferentes. Ela não queria falar, eu falei assim, o que é? Ele está tendo movimentos de convulsão, estava suspeitando de epilepsia. Aí pronto, eu já desmanchei chorar. Eu falei, meu Deus. Subi para o quarto, a minha mãe estava lá, ela não podia descer para a UTI. Quebrei meu resguardo, nem lembrava que estava com ponto, que tinha que fazer repouso. Só que aí eu me desesperei, isso já no dia 14. E a irmã Meire nem sabe, ela postou em stories
de uma moça cantando um louvor, e eu senti fortemente Deus falar comigo, que aquele louvor assim: tua voz, Senhor, fez surgir o universo, tua voz, Senhor. Mas o trecho exato que pegou era assim: eu que preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua. Naquele momento a minha mãe estava voltando do banheiro e viu eu chorando. Ela: filha, fica quieta. Eu falei: não, mãe, é que Deus falou comigo através desse louvor. E foi onde eu comecei a sentir paz. Aí, e tem também, eu fiquei monitorada, eu fiquei 4 dias internada, para ver se a minha pressão abaixava, como que estava a minha diabetes também. E, enfim, chegou o dia de eu receber alta e não levar meu filho embora. E todo dia, e talvez ele vai ter sim alta, tal, sabe aquela falsa esperança que você já estava cansada. Aí quando eu estava mais em paz, falou assim: mãe, você vai receber alta e o Ravi vai ficar, ele não pode sair ainda. Eu queria fazer igual a Nazaré, né, Tedesco, sair correndo com meu filho e tal. Eu falei: não, pelo amor de Deus. Aí eu desabei de novo. Desabei, e o William, que normalmente é assim, gente, ele chora por tudo, muito. Ele foi uma rocha mesmo que eu precisava, ele se fez uma fortaleza, porque se ele desabasse também, aí não sei o que seria da gente. E a mãe fingindo demência também, que estava, mas na hora que ela viu a criança, ela começou a desabar também, porque realmente o quadro dele é desabar. Ele não estava legal, o Ravi. E aí eu vim embora, eu fiquei muito tempo no banho, orando, chorando, e a água misturada com choro ali. Eu falei: Senhor, se for para o meu filho ficar doente, acamado, o Senhor pode recolher ele, porque eu sei o que o Senhor tratou dentro de mim. Porque eu preferia 1000 vezes estar lá dentro do que ele. Mas acalma meu coração, me ajuda, porque se o Senhor recolheu, eu vou ter que ser forte, porque meu marido não vai aguentar. Era o sonho dele. E nisso eu saí do banho, tal, tentei dormir. No outro dia, cheguei na UTI. Todo mundo: você é a mãe do Ravi? Você é a mãe do Ravi? Eu falei: meu Deus, meu filho partiu. E eu ouvi o choro dele de longe. Eu falei assim: é o Ravi. Aí o que aconteceu ali? Ele recebeu alta. E eu tentei me limpar lá, que você tem que fazer uma higienização. Aí eu falei: meu Deus, ele não é nada de epilepsia, foi tudo, como chama? Foi tudo, deu negativo para tudo. Esse movimento, ele faz até hoje com a mão, que ele é muito nervoso. Não sei para quem puxou. Estressadinho. Por isso que a gente chamava ele de nervosinho. Só que agora vocês vão ficar na semi-UTI, em observação. Nisso a gente ainda teve que ficar. Eu falei: meu Deus, mais 4 dias. Só que pelo menos eu conseguiria ficar com meu filho. E ele ainda, a sonda que estava na boca passou para o nariz, tá? Eu não tinha amamentado ele, meu leite tinha secado pelo susto. E na primeira noite sozinha com ele lá nessa semi-UTI que ele chamou de canguru, eu tinha orado. A Dani também tinha me mandado uma palavra que ela tinha aberto. Era em Jó, né, amiga? Em Jó. E eu dormi. Na verdade, ela me mandou de madrugada, e nesse mesmo horário eu tentei acordar. Eu vi um negócio preto em cima de mim, um vulto, e eu sentia muito medo. Eu falei assim: Senhor, é o espírito da morte. E eu não conseguia. Eu via, mas eu não estava de olho aberto. E eu começava a repreender. Eu estava com o neném no colo, assim, porque ele estava bem quietinho e dormindo. Eu começava a repreender: Senhor, está repreendido em nome de Jesus, tal. E eu sentia que era o espírito da morte, uma opressão muito, muito forte, que eu perdi as forças. Aí no outro dia eu falei: William, eu vi isso. E enfim, eu fiquei mais 2, 3 dias.
Só em observação, para realmente ver se o neném não teve sequela nenhuma. E para a glória de Deus, aqui está o nosso testemunho. Lindo! Quando Deus promete, o inferno pode se levantar. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir.